Olá, meu nome é Heloísa Carvalho de Araújo, eu sou professora doutora da Escola de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal Fluminense, localizada em Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Eu quero agradecer aqui o convite de participar do segundo simpósio brasileiro online de gestão urbana como palestrante desse tema que nos inspira e nos instiga de forma profunda, rios e paisagens urbanas. Explorar a temática dos rios urbanos e sua inserção na paisagem urbana nos parece o meio mais apropriado para valorizar a qualificação do ambiente urbano e da vida das pessoas, seja pelo viés da sensibilização, seja pelo viés da sustentabilidade. Inspirados em algumas iniciativas, e a gente traz aqui a de São Paulo, com expedições urbanas pela cidade em função de descobrir os rios que sumiram da paisagem urbana, ou mesmo intervenções em ruas para indicar rios ocultos, reacende a curiosidade frente ao tratamento dos rios urbanos na paisagem da cidade. Muitos dos conflitos relacionados à essa temática ressaltam a dificuldade no relacionamento entre cidade, morador e rio. Ora, os conflitos são relacionados e são realçados pela falta de cuidado com o corpo hídrico, ora, o que fica evidenciado são as dificuldades de controle. O debate que aqui pretendemos realizar não deve distanciar-se das especificidades do sítio e da cultura local, mas ele deve se apoiar nos compromissos com a melhoria da gestão urbana. Então, é esse tripé que nos reacende aqui essa discussão: rios, paisagens urbanas e gestão urbana. Essa imagem é de um rio em Paraty, na cidade de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, onde eu tirei essa imagem, que me comove pelo lado bucólico, enfim, do rio abraçar a cidade, suas áreas lindeiras, e mostrando um pouco essa forma de que muitas cidades no Brasil, do assentamento, né, da ocupação, da implantação dos sítios iniciais. Essa é uma outra imagem também que eu tirei, é do rio Aarhus, na cidade de Aarhus, na Dinamarca, que passou por um projeto de revitalização da sua área central, utilizando o rio como um elemento vertebrador de todo esse processo de requalificação, criando uma harmonia entre a dinâmica urbana e econômica da cidade. Esse é um detalhe do mesmo projeto, chamando atenção para uma faceta do projeto que valoriza o espaço do rio, do entorno do rio, a área lindeira ao rio como um estar urbano, um espaço de contemplação, de repouso, de eventos, né, associado a toda essa visão mais economicista da cidade. O rio, então, visto como um cenário urbano. Intervenções em cidades buscam integrar o rio à dinâmica urbana e econômica da cidade, tal como pode ser visto nessas imagens anteriores, como elemento da paisagem apropriado pelos projetos que reproduzem essa cidade espetáculo. O rio é parte do cenário urbano, mas ele tem vida própria. Sua inserção na paisagem urbana de uma cidade requer uma visão integradora do projeto sustentável de recuperação. Essa é uma outra imagem, ela já é conhecida de muitos de vocês que tratam essa temática, que são sensíveis a essa temática. Trata-se de um rio na China, em Seul, é o rio Chongqing, que foi totalmente recuperado do ponto de vista ambiental, se descortinando aí para a cidade de Seul em múltiplas faces, em múltiplas oportunidades de convívio social. Né? A perspectiva de que o rio é um elemento que une a cidade, mas para além disso, o rio é, de fato, um elemento que proporcionou uma intervenção na cidade com múltiplas faces, com múltiplas oportunidades de uso e apropriação. Um outro ponto de vista, saindo um pouco desse viés do rio enquanto cenário urbano, é a discussão sobre o processo de renaturalização confrontado com o processo de desnaturalização. Por anos, isso pode vir a representar um esforço grande em estabelecer ações que contribuam para o planejamento urbano, paisagístico e ambiental. As perspectivas são diversas, sejam elas apoiadas na transformação, sejam apoiadas na mudança, todas elas se anunciam como um desafio.
De acordo com Maria Cecília Goski, quando trabalha um pouco a noção de recuperação de áreas degradadas, lindeiras aos corpos hídricos, para a autora, o principal desafio da atualidade na tentativa de convívio entre rios e cidade se apoia na perspectiva de qualificar a vida urbana. E dessa forma, quais seriam esses desafios? Transgredir a ordem imposta pela invisibilidade do rio, recuperar as funções naturais dos cursos da água frente à vulnerabilidade dos recursos naturais e ao crescimento urbano, incorporar o rio canalizado à paisagem e retomar o conceito de recuperação e requalificação ambiental do sistema hídrico como um todo. Já segundo o Eduardo Campos Lima, que trabalha sobre o viés, ou pelo menos reflete sobre o viés das intervenções em córregos urbanos, ele chama a atenção de que essas intervenções não necessariamente devem desvalorizar questões pontuais, né? Eventos como enchentes, que se tornam frequentes em muitas cidades. Para o autor, a canalização ainda pode ser vista como um mal necessário. Mas, para isso, é necessário que a gente possa apoiar todo um estudo prévio, né? Apoiar todo esse processo de planejamento na adoção da bacia hidrográfica como unidade de planejamento, conformando uma série de variáveis, como redução de vazões que chegam de córregos e rios contribuintes ao rio principal, também nos parece relevante como indicativo de pensar o território como um todo. Soluções e métodos mais inovadores podem ser associados na adoção de revestimentos permeáveis, ou seja, soluções mistas, como o uso do gabião e pedra argamassada nas paredes do canal. Eu digo soluções de intervenção de engenharia. Valorizar a importância da paisagem tem nos rios e obras de infraestrutura o potencial de investimentos passíveis de promover a integração entre planejamento e desenho urbano, sim, mas desde que haja a articulação de políticas públicas e desde que haja a participação da população. E nessa perspectiva, os rios podem ser vistos como amigos ou inimigos. Eles culturalmente têm sua imagem associada ao mau cheiro, à transmissão de doenças e inundações. Como reverter essa imagem? Requer um olhar mais sensível ao ambiente, harmonia com o homem, uma reflexão crítica sobre o uso do espaço público, sobre a cidade e sua apropriação e os valores nos quais desejamos construir a base para uma sociedade mais sustentável. Nesse sentido, essas questões que a gente traz para esse debate ou outros debates decorrentes. Quais fatores, pressões levaram e levam o processo de desnaturalização de um rio? Como e por que ocorreu e ocorre esse processo? Para onde foi o rio que passava aqui? Rio ou valão? Qual a influência da desnaturalização da bacia sobre o ambiente urbano e ao meio ambiente? Como recuperar e requalificar ambientalmente a bacia hidrográfica? Essa é uma imagem de um ambiente degradado, abandonado, sem zelo, sem cuidado, de um rio urbano. Como as cidades tratam seus rios? Como reconquistar a paisagem urbana a partir desses insumos? Com atitudes como agentes transformadores de uma nova consciência ambiental, com estratégias projetuais, mas também iniciativas de planejamento, que pensem o desenvolvimento sustentável do território, com soluções objetivas que qualifiquem o ambiente urbano e a vida das pessoas. É necessário, então, reconectar esse homem à natureza. E essa reconexão pode ser caracterizada como um pilar a ser considerado nas ações de planejamento com vistas a minimizar impactos ambientais. Intervenções urbanas com base nos conceitos de infraestrutura verde vêm trazendo luz a esse debate. Elas têm um potencial de melhorar a eficiência da drenagem, resgatar funções ambientais, transformar a relação das cidades com seus cursos d'água, tornando os espaços urbanos mais agradáveis e atraentes e, sobretudo, os rios urbanos visíveis. Mas o que precede esse entendimento? Autores que referenciam a escola da ecologia da paisagem, como Metzer e Ether, reafirmam a necessidade de entendimento dos ecossistemas e processos ecológicos de forma integrada e articulada, o que permite orientar o planejamento territorial e o manejo dos ecossistemas. O debate sobre renaturalização, então, e desnaturalização deve estar associado à paisagem urbana. E é dessa forma que a gente entende que ele deve ser tratado. Um projeto de renaturalização para recuperar rios a nível próximo ao estado natural
muitas vezes demanda uma quantidade de vias, de edificações, equipamentos urbanos, o que torna, ou poderá tornar, o custo econômico e social de sua implantação a curto e médio prazo muito elevado. A recuperação pode ser viável? Pode. O poder municipal pode delimitar áreas de interesse para recomposição ambiental inicialmente? Deve. A recomposição ambiental, permitindo que o rio naturalmente recupere as suas funções urbanas, é isso que deve ser o mote a ser perseguido, né, com o viés dessa preocupação e desse debate que se anuncia. Com forma de ilustrar aquilo que nos apoiou, ou apoiou a nossa investigação, a nossa pesquisa, a gente relaciona aqui e apresenta referências bibliográficas fundamentais para essa discussão que ora nós apresentamos. Agradecemos a oportunidade e muito obrigada.